arquitetos e urbanistas. Eles são os homenageados neste dia 15 de dezembro e o STJ participa nessa comemoração. Nesta mesma data fazia aniversário Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do Brasil e do mundo. O prédio onde hoje funciona a sede do Superior Tribunal de Justiça faz parte da história do país. E não apenas por ser um local onde se faz a justiça, mas também pela arquitetura e pelas obras de arte que abriga. O homem que desenhou Brasília também assina outros monumentos da justiça brasileira. Nesse programa, você vai conhecer a trajetória desse mestre da arquitetura e ver como foi construído o edifício que abriga o Tribunal da Cidadania. O STJ 25 anos está no ar. O Dia do Arquiteto era comemorado em 11 de dezembro, mas depois da morte de Oscar Niemeyer, essa data mudou para o dia 15, exatamente quando o arquiteto fazia aniversário. Ele morreu perto da própria data de nascimento, no dia 5 de dezembro, e partiu eternizando construções esculturais. Não apenas edifícios, mas também provas de um dom, da habilidade de criação, de inovar. E Niemeyer foi além. Se tornou o pai não só de um prédio, mas da capital de um país. Veja na reportagem de Gabriela Faria. Ele completaria 106 anos de idade agora, no dia 15 de dezembro. Não tem como olhar para a grandiosidade que é o Congresso Nacional e não se lembrar dele, o homem que desenhou Brasília. As maiores obras dele estão aqui, né? Por sinal, aqui onde nós estamos. Lindas, suntuosas, viu? Únicas, né? Viu um Palácio da Justiça aí, coisa maravilhosa. Itamaraty, inigualável, né? Fora o Congresso. O dono das linhas modernistas que continuam atuais, mesmo depois de 50 anos, nasceu no Rio de Janeiro e se formou em Belas Artes em 1934. Teve apenas uma filha do primeiro casamento. Casou-se novamente aos 99 anos de idade. Oscar Niemeyer ficou conhecido pelas edificações erguidas em Belo Horizonte, Minas Gerais, e depois aqui em Brasília. Muito se fala sobre o arquiteto, mas como era Niemeyer na intimidade? 30 anos, mais ou menos, uns 30 anos de amizade com Oscar Niemeyer. Como era o homem Oscar Niemeyer? Esse era uma pessoa fantástica. Gabriela, se eu tenho um privilégio na vida, foi o de conviver, de ser amigo, de ser até procurador do Oscar Niemeyer em Brasília. E um exemplo, Silvestre, de que o Niemeyer era um homem simples, a gente tem uma carta aqui que foi você que mostrou pra gente, uma carta de 1987. Que é uma carta onde... Depois, você não vai ter tempo de ler a carta, mas... Não, vou te contar, porque uma frase aqui eu quero ler. Ele diz que, na verdade, meu amigo, passei pela vida como outro homem qualquer. Verdade. Nada de excepcional. Os mesmos problemas de trabalho e subsistência, de sonhos, tristezas e fantasias. Autor de mais de 600 projetos arquitetônicos, sem sombra de dúvidas, a capital federal foi uma espécie de ateliê para Oscar Niemeyer. Dos rabiscos no papel manteiga ou vegetal, fixados sobre uma prancheta, nasciam formas e curvas com o traçar leve dos compassos. No coração do Brasil, o arquiteto ergueu monumentos que ajudam a compor a identidade da capital do país. É um entrosamento, uma harmonia da arquitetura com o urbanismo, e nessa dimensão, nessas escalas, quer dizer, um cuidado. Veja você, aqui nós estamos no momento da esplanada dos ministérios, com uma determinada escala, quer dizer, com dimensões maiores e com posicionamentos estratégicos, delicadamente deslocado, colocando a igreja numa posição não de poder central, mas numa posição de significado para a cultura, para a realidade da história do Brasil naquele momento e ainda nos nossos dias. E hoje Brasília é audaciosa, é escultural, é colorida, é livre. Não é à toa que a capital do Brasil é a única cidade moderna a ostentar o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, justamente pela genialidade da sua arquitetura e urbanismo.
Apesar de ateu convicto, o arquiteto tem no currículo 16 obras religiosas, entre capelas e igrejas que realizou ao longo de sua carreira. Aqui na capital federal, o primeiro monumento a ser criado por Oscar Niemeyer foi a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, mais conhecida como a Catedral de Brasília. Construída entre 1959 e 1970, hoje é um dos clássicos da arquitetura de Niemeyer. O seu formato lembra uma coroa de espinhos de Jesus Cristo, formada por 16 pilares que se unem lá no topo. O campanário, composto por 4 grandes sinos, complementa o conjunto arquitetônico. A genialidade da arquitetura atrai gente de todos os cantos do país. Eu acho que não dá para dizer assim a qual é mais bonita, porque todas são muito bonitas. É conhecido no mundo inteiro como um dos grandes expoentes da arquitetura moderna, o homem que desenhou alguns dos prédios e monumentos mais importantes do Brasil deixou sua assinatura nos principais edifícios do Distrito Federal, como, por exemplo, aqui na Praça dos Três Poderes. Para qualquer direção que se olhe, é possível ver uma obra do arquiteto. De um lado, o Palácio do Planalto, do outro, o Supremo Tribunal Federal e, bem à nossa frente, o Congresso Nacional. Antes de dizer adeus, Oscar Niemeyer deixou mais um presente não só para Brasília, mas para todo o país. Inaugurada no dia 21 de abril de 2012, no aniversário de 52 anos da cidade, a Torre de TV Digital foi a última obra de arte deixada pelo arquiteto. O projeto lembra uma flor do Cerrado e este é o apelido carinhoso dado ao mais jovem monumento da capital federal. São 170 metros de altura. Nas laterais há 2 cúpulas de vidro. Em uma delas, a vista é de tirar o fôlego. A cidadezinha distante fica pequena, como se estivesse aos nossos pés. E mesmo de longe, de qualquer lugar da capital, é possível ver a Flor do Cerrado. Mais um traço perfeito deixado para este museu a céu aberto, que é Brasília. O avô de Oscar Niemeyer, Ribeiro de Almeida, foi ministro do Supremo Tribunal Federal e talvez por isso o arquiteto tenha na veia uma paixão pelo judiciário. Os tribunais em Brasília também são assinados por ele. O Superior Tribunal de Justiça foi erguido em 5 anos com um projeto inovador. O reinventor das formas nos deixou no dia 5 de dezembro de 2012 por complicações de uma infecção respiratória. Com a morte do gênio da arquitetura brasileira, os monumentos brancos ficaram cinzas. Dizia não acreditar na vida eterna, mas se eternizou nas curvas e retas que projetou e semeou pelo mundo. Mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela assim. Gosto de brilha, música de preto, gosto tanto dela assim. Além da beleza delineada nos monumentos de Brasília, Oscar Niemeyer também foi um arquiteto da justiça. Sabe por quê? Daqui a pouquinho você vai entender o que mais ele construiu para ser tão importante para o judiciário. Eu explico no próximo bloco. O STJ 25 anos volta já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Agora, uma curiosidade. Você imagina qual é o número do registro profissional de Oscar Niemeyer? Ele é o número 1, oficialmente o primeiro arquiteto registrado no Conselho Nacional dos Profissionais. E foi o número 1 que emprestou curvas e inovações à fortaleza do concreto das cidades. Niemeyer conseguiu fazer desta mesma estrutura maciça a principal matéria-prima para dar leveza a um dos maiores monumentos da justiça brasileira. A sede do Superior Tribunal de Justiça foi erguida a partir de traços perfeitos e curiosos de Oscar Niemeyer. Em meio ao cerrado, nascia uma nova corte. 139 mil metros quadrados de área a ser ocupada, 24 mil empregos gerados, 5 anos de construção. Só de concreto, quase 60 mil metros cúbicos, o suficiente para encher 24 piscinas olímpicas. Assim, surgia o novo Superior Tribunal de Justiça. Mas a ideia de uma nova sede só foi concretizada quando se percebeu que as instalações do antigo Tribunal Federal de Recursos, que funcionava nesse prédio, não comportaria o novo STJ. Só de ministros, a quantidade passou de 13 para 33, sem falar a quantidade de servidores que também aumentou. Era preciso construir uma nova sede, ampla, funcional e moderna. E para projetar esse grande desafio, um nome surgiu. Nos idos de 89, quando o tribunal decidiu que ia fazer a nova sede, ele tinha a opção de fazer projeto através de um concurso público, promovido pelo IAB, que ia levar 1 ano para ser elaborado, né? Ou contratar diretamente o escritório do Niemeyer, né? Devidamente contratado, o gênio do concreto mais uma vez inovou. Em agosto de 89, apresentou a maquete do complexo. As tradicionais curvas foram endireitadas. No projeto estavam previstos um prédio para os plenários, um para o Tribunal Pleno, auditório, 2 prédios para gabinetes de ministros e outro para a administração. O visitante, ele entra pela portaria principal, né? Aí tem, ao longo dessa espinha dorsal, ele tem, de um lado, a administração, do outro lado, o Tribunal Pleno. Blocos plenários, bloco ministros 1, bloco ministros 2 e finalmente o bloco da administração. Então, você consegue identificar fácil e rapidamente o local onde você está procurando. Durante os 5 anos, a obra foi acompanhada de perto por uma comissão especial formada por 7 ministros, presidida por Costa Leite, e por uma outra equipe de fiscalização, composta por servidores especializados em engenharia e arquitetura. E o que seria mais simbólico em uma obra desse porte do que a pedra fundamental? O ministro Gueiros Leite foi o homenageado. Nós providenciamos uma placa com uns dizeres alusivos à ocasião e homenageando o presidente, e ao mesmo tempo foi plantada uma quaresmeira, né, que não vingou porque foi plantado bem no meio do canteiro de obras, mas que assim que o prédio ficou pronto a gente substituiu por uma outra, né, que se desenvolveu e até hoje ela está florescendo e está agradando a todo mundo, que é justamente essa que se encontra aqui atrás e frente do bloco do Tribunal Pleno. Que é a única árvore que a gente pode ver aqui. É a única do complexo, né? Você não vai ver nenhuma outra com esse porte, né? Vê arbusto que cresceu, mas árvore mesmo... Tem um significado especial. Tem um significado especial. Para Niemeyer, o local preferido era outro. Esse aqui é um dos pontos preferidos de Niemeyer. Eu diria que esse prédio, e em particular esse salão, é a menina dos olhos dele aqui no tribunal, porque foi aqui que ele mais aguçou, digamos assim, a criatividade dele, né, para chegar a esse resultado final, né? O que tem mais de inusitado aqui nesse salão que o senhor chamaria a atenção? O que eu chamo a atenção é que foi a solução, porque inicialmente o projeto desse salão, a solução era completamente diferente. Para você ter ideia, essa parte curva do mezanino, ela é uma grande viga reta, entendeu? Que ia ficar muito feia, né? Imagina com 2 metros de altura, né?
ele percebeu que não ia ficar legal. Então ele mandou dessa inclinação, que ficou bem suave, muito... Que contrastou um pouco com a curva ali também do... Que, por sua vez, é uma novidade. No projeto original, não tinha nem essa curva do lado direito, nem a curva do lado esquerdo. Em uma de suas visitas à obra, em um lance de criatividade, Niemeyer alterou um detalhe do projeto: a localização do espelho d'água. Quando ele viu a poça d'água, que ele vinha de cabeça baixa, né, que ele vinha andando, já estava assim com idade, ele olhou e viu e refletiu o painel da Mariane Perretti. E ficou muito bonito, ele até comentou ali e foi embora. E aí ele fez mais alguns rabiscos, né? E aí saiu esse espelho d'água. Como tinha medo de viajar de avião, Niemeyer vinha pouco a Brasília. Em uma de suas visitas, num sábado, ele acabou sendo barrado aqui nessa portaria por um vigilante que não o reconheceu. Mesmo assim, se apresentou como Oscar, o arquiteto do prédio, mas só conseguiu entrar quando o chefe da segurança entrou em contato com o diretor-geral, que mandou imediatamente abrir as portas do tribunal para Niemeyer. Foi nessa visita que ele se surpreendeu e elogiou bastante os jardins do tribunal. O projeto do complexo também é assinado pelo arquiteto Hermano Montenegro e surpreende pela ousadia na construção para a época. Ele não tem nenhuma junta de dilatação, ele é como se fosse um tabuleiro apoiado em colunas de concreto, em tronco de pirâmides, né, sem nenhuma ligação direta da estrutura de ferro. Só apoia. Só apoiando. Com o fim das obras, o complexo foi inaugurado em junho de 1995. Visionário, Niemeyer já deixou projetado um novo prédio para ser construído no futuro. Vai ser um prédio de subsolo térreo mais 3 pavimentos, com 6.800 metros quadrados, né? E ele já está totalmente desenvolvido, aprovado no GDF, com um projeto de instalações prediais para serem desenvolvidos ainda, né? Mas o mais importante é o projeto do Niemeyer estar pronto, né? 25 anos depois, o Tribunal da Cidadania deixou marcas em quem colocou de fato as mãos na massa e concretizou os planos de Niemeyer. Como é que é para o senhor, como arquiteto, hoje ter trabalhado com Oscar Niemeyer? É um orgulho muito grande, porque para mim trabalhar 5 anos e meio, quase 6 anos aqui, é como se fosse uma outra faculdade, né, que a gente fez, né? Sendo que aqui a gente aprendeu a teoria, né? Teoria na prática, né? Tudo que a gente tinha visto na teoria, a gente viu na prática. E a gente até extrapolou isso, porque a gente saía da área de arquitetura e ia para a área de engenharia e via as soluções realmente saindo do papel, né? E ter Niemeyer como professor. Nem se fala, né? Qual é o pilar da construção do Superior Tribunal de Justiça? Você acha que basta concreto e ferro? Oscar Niemeyer mostrou que é preciso um material ainda mais firme para manter a beleza de um monumento ao longo dos anos, com o mesmo teor de ousadia e transformação. No próximo bloco, você vai ver que um dos maiores pedestais desta obra vai muito além de uma construção comum. É no próximo bloco. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse
facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Para construir o Superior Tribunal de Justiça, a base foi sim, cimento, vigas e tijolos, como em qualquer outra obra. Mas no fim das contas, o STJ teve um alicerce ainda mais sólido, a criatividade de Oscar Niemeyer. O arquiteto foi em busca de um suporte mais forte e fez do prédio do STJ um aliado da arte. Aqui a cultura se entrelaça ao Tribunal da Cidadania. O imponente complexo de prédios do STJ não é apenas uma obra de arte a céu aberto. Em seu interior, abriga verdadeiros tesouros. Niemeyer tinha apreço pelas obras de arte. No tribunal, algumas serviam como parte da própria estrutura de sustentação do prédio. Mariane, inclusive, era uma das artistas queridinhas de Niemeyer. Mal terminou de atender um pedido de Oscar e lá vinha ele com outro projeto. Ele disse, agora você vai fazer o vitrai do STJ. Eu disse, o vitrai? Mas eu acabei de fazer um vitrai, não, eu vou fazer outra coisa. Ele disse, o quê? Eu disse, coluna. Mas isso aqui me veio na cabeça, não é? De uma maneira espontânea, totalmente. Então, ele disse, tá bom, então desenhe as colunas. Eu desenhei as colunas, ele adorou. Não à toa, as colunas criadas pela artista são a marca registrada da corte. A mão de Deus, instalada no Tribunal Pleno, também é obra da artista. Feita em ferro com vidros alemães, traz o olho como testemunha dos trabalhos realizados no STJ. As ideias na cabeça das pessoas vêm de repente, não? Todas. É só você se concentrar, não é? Sobre uma coisa, um assunto que lhe interessa muito. E você vai ter ideias. Todo mundo deve ser assim, não? Atos Bulcão também deixou sua marca. No Tribunal Pleno, o teto de pastilhas metálicas. No prédio dos ministros estão os famosos azulejos. O salão de recepções foi agraciado com o mural O Homem à Medida de Todas as Coisas, de Valandro Keating, feito à mão com bisnagas de cera. Para Eronilde, servidor do tribunal que acompanhou de perto a execução da obra, o painel tem um brilho especial. Eu não lembro onde eu estou, mas na época o Valandro até falou assim, ó, eu vou desenhar vocês aqui porque vocês estão me ajudando. E ele deu uns riscos, mas isso ficou para mim, eu estou aqui. Ainda hoje, o STJ investe em cultura por meio da arte. Nesse salão, artistas podem expor suas obras. Há uma estrutura adequada para receber exposições com um moderno sistema de iluminação e de ar-condicionado. Desde que começou a funcionar, mais de 300 artistas passaram por aqui. O Superior Tribunal de Justiça é o Tribunal da Cidadania e, como tal, ele promove o desenvolvimento da sociedade. A arte, ela contribui muito para isso. Estar em contato com a arte, ter uma experiência de observar ou de fazer arte, é importante para que as pessoas desenvolvam o raciocínio, a sensibilidade e a cidadania por consequência, porque assim a pessoa vai se tornar melhor e ela vai saber resolver melhor os seus conflitos na inter-relação com as outras pessoas. O espaço é aberto à visitação. Desde 2001, foram 36 mil participantes em lançamento de livros e mostras de artes plásticas. Além das exposições, é possível encontrar 245 obras de arte espalhadas por todo o tribunal. Um dos grandes destaques, literalmente, é esse anjo da guarda, todo esculpido em madeira por Godofredo Thaler. Foi doado ao tribunal em 2007. A escultura tem 3,20 metros de altura e pesa 1 tonelada. Na coordenadoria da biblioteca, uma obra do pintor brasileiro Tarcísio Viriato. Bem conhecido, Tarcísio, já foi premiado em vários lugares e ele nos doou essa obra na exposição que ele fez em maio de 2011, a exposição chamada Cores.
É uma obra que resgata a espontaneidade, o lúdico, o prazer do ofício de pintar, a poesia, e ela faz referência aos grandes coloristas. A obra Caminho, de Cássia Arcoverde, está no Espaço Cultural. É uma obra feita em encáustica, que é uma técnica milenar. Ela utiliza ceras, resinas, pigmentos, fogo, né? E dilui tudo com água e depois chega na temperatura ideal. Aí são várias camadas de tinta e aí tem a textura diferente em cada peça, né, dessa obra. Entre formas e cores, projetos e obras, o STJ cumpre o seu papel de Tribunal da Cidadania. Aproxima o cidadão da justiça por meio da cultura. Une a razão da justiça à emoção da arte. O STJ 25 anos, especial sobre Oscar Niemeyer, fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!